Romanos 6, de 1 a 10, união com Cristo, a resposta para o pecado. Diz assim, Romanos 6, de 1 a 10, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Oremos. Pai Santo, é no nome do Senhor Jesus que mais uma vez nós entramos em Tua presença, em oração, neste culto e neste dia. Pai bendito, nós Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos deu de, em Cristo, podermos cultuá-lo em comunhão, em espírito e em verdade, e que o Senhor tenha prazer na nossa adoração. E Pai, muito obrigado também pela Tua palavra, que o Senhor nos revelou. Estamos com ela aberta neste momento, e mais uma vez nós Te rogamos que o Senhor nos ilumines com o Teu Santo Espírito. Abra o nosso entendimento, Pai, neste assunto tão importante, tão determinante para a nossa vida cristã neste mundo. Que o Senhor a use também, conforme a Tua vontade, para a salvação de perdidos que porventura estejam conosco nesta noite. Mas use, Senhor, a Tua palavra agora, como sempre, para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem. Pois esta é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-se? Nós vimos no capítulo 5 que Paulo mostrou que o pecador, para ser salvo, ele precisa ser justificado pela fé no Senhor Jesus Cristo, somente essa fé no Senhor Jesus Cristo. Mais nada, mais ninguém, mais absolutamente coisa nenhuma pode somar a isso. É apenas o Senhor Jesus e o pecador colocando a sua fé no Senhor Jesus Cristo e dependendo única e exclusivamente nele, a justificação pela fé. No capítulo 6, Paulo mostra que um pecador justificado pela fé, ele só pode vencer o poder escravizador do pecado pela fé também. Então grave isso aqui que é importante. O pecador só pode ser salvo pela fé em Cristo. E o salvo só pode ser santificado também pela fé no Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele vai mostrar aqui agora. Não é conseguida a santificação através de um conjunto de regras. Eu penso que a maioria de nós, salvos, no começo da nossa caminhada cristã, assimilamos por ouvirmos também o ensino
de que a santificação significa não pode isso, pode aquilo. Não faça isso, faça aquilo. Você não pode mais ouvir essa música, vestir tal roupa, ir a tal lugar. Agora você tem que ouvir essa música, vestir essa roupa, ir só nesses lugares. E assim por diante. A coisa vai se resumindo, então, num conjunto de regras, pode, não pode. E aí começa a nossa luta intensa. Qual o problema disso? Nós estamos na nossa própria força, tentando fazer isso. E quando a gente assimila essa ideia sem o conhecimento que devemos ter da doutrina da santificação, tudo que isso consegue fazer conosco é produzir legalistas. Aí nós vamos decidir o que pode e o que não pode. E vamos ser juízes dos outros. E isso se torna a maior oposição para a nossa caminhada cristã, porque os outros estão olhando também para a nossa vida. Então, quando nós batemos forte em alguém porque ele faz alguma coisa ou vai em algum lugar que a pessoa acha que é errado, aí quando ele tropeça nas coisas dele também, que ele acha que não é pecado, mas o outro acha que é, ele vai sofrer a pancada do mesmo jeito. E fica um chumbo trocado nesse processo de santificação. E santificação não é isso. Após o milagre da conversão, da justificação pela fé, a santificação tem que acontecer através de uma obra santificadora do Espírito Santo. É para isso que ele é colocado habitando em nós. É esse Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que produz nos salvos a santificação. Porque ninguém consegue ser santo por suas próprias forças. Sem o milagre da conversão, esquece a santificação. Por isso que muitas vezes a gente se vê, nós nos pegamos dando murro em ponta de faca, tentando fazer uma pessoa viver como um crente ou uma crente. E ela não consegue, ele não consegue, por mais que esforce. E muitas vezes você percebe um esforço da pessoa, mas ele não consegue, ela não consegue. Por quê? Porque sem regeneração não há santificação. É impossível. O ser humano não consegue viver uma vida santa sem ter sido regenerado antes. Esta é a diferença entre o ser e o fazer. Os salvos, os justificados pela fé, como nós vimos aí nos versículos de 1 até o 5, eles são santos. Porque Deus operou neles a santidade. Deus pegou esses pecadores, libertou do poder do pecado, colocou o seu Espírito Santo habitando neles e os transportou para um outro lugar. Agora é o corpo de Cristo, é o reino de Cristo aqui na terra. O Senhor deles não é mais o pecado, nem o diabo e nem o mundo. É Deus que é o seu Senhor agora. Então isso é posicional. Todo salvo tem isso. Ele foi transportado para o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino do Filho, do seu amor. Eles foram transformados. É mais do que isso. Lá em 1 Coríntios 5,17, quando fala assim, visto que quando alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Quando você estuda aquelas palavras lá, você vai perceber que o que a Bíblia está dizendo é que, visto que, ou seja, quando alguém está em Cristo, Deus o transforma, Deus o cria de novo. Essa é a expressão que está lá, é nova criação de Deus. Deus criou um novo ser naquele corpo, é a mesma pessoa, as digitais são as mesmas, o nome continua o mesmo, a família humana continua a mesma, isso não muda. Mas no caráter dele, no interior dele, ele é transformado num novo ser, numa nova criação de Deus. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Mas sabe o que significa essas coisas antigas passaram? A escravidão ao poder da carne pecaminosa e do diabo e do pecado.
Quando isso é vencido, do lado de fora, aquele negócio que eu falei, roupa, música, lugar e tal, isso vai mudar pelo Espírito Santo, que habita na pessoa. É Ele que não suporta pecado, e Ele transmite isso para os salvos. Então essa é a diferença do crente que é santificado. Ele é salvo, ele é povo de Deus agora. E o incrédulo? O crente não tem opção, ele tem que ser santo. Vai acontecer uma santificação na vida dele. Não é no mesmo nível, não é na mesma velocidade, não é ao mesmo tempo, não são nas mesmas coisas, mas vai haver santificação nele, ele não tem opção mais. E o incrédulo é o contrário disso. Por mais que ele queira buscar a santificação, ele não tem poder para fazer isso, ele não consegue. Alguns, eles nascem numa família de crentes, onde o pai e a mãe são crentes, vão indo para a igreja o tempo todo, e eles começam a se sentir cristãos por causa disso, sem passar pelo milagre da conversão. E eles não conseguem viver a santificação, porque eles não são santos de Deus. Essa é a diferença. Eles até tentam, outros vão nesse processo aí, através de decisões falsas, decisões erradas, que a pessoa faz, não entendendo o evangelho de verdade, e não se rendendo ao Senhor Jesus biblicamente. E ele começa a falar que é salvo, ele começa a bravejar por aí, que tem certeza da salvação, mas quando você olha para a vida, não tem santificação. É incompatível. Se tem salvação, há de ter também a santificação. Porque sem a salvação, volto a repetir, ele não consegue. Ele até tem lapsos de santificação na hora do culto, quando está junto com outros crentes, junto com os pais. Mas lá dentro dele, ele está lá fora no pecado, ele não consegue. E a hora que ele tem uma oportunidade, para lá que ele corre. E o salvo, você pode pôr ele numa coisa pecaminosa, mas ele não gosta mais, ele não se sente bem, ele sai de lá, porque ele não é mais aquilo ali. É disso que Paulo vai falar aqui agora. Lembram daquela ilustração que eu falei do urubu? Tem uma festa, comida boa numa fazenda, e no pasto, no campo, tem uma carniça se decompondo, e vem um bando de urubus. Para onde eles vão? Para comida boa? Não vão, eles vão para a carniça, por causa da natureza dele, que é assim. Ele não tem opção. Você pode pegá-lo e levá-lo e colocá-lo lá em cima da mesa com a comida boa, ele não vai comer nada daquela comida boa, ele está pensando na carniça lá fora. E a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai voar e vai para a carniça. Essa é a ilustração do perdido, tentando viver como cristão, vivendo uma vida de santidade. Mas aí chega o milagre da conversão, e Deus transforma aquele urubu numa beija-flor. Agora ele não voa mais para a carniça, ele voa para os néctar das flores. Quando todo mundo olha para ele, vê um urubu do lado de fora. Mas o milagre aconteceu do lado de dentro. E vai refletir nas atitudes dele. Ele não vai mais para a carniça, ele vai para as flores. Da mesma forma, Deus pega porcos e lobos e os transforma em ovelhas. E quem olha vai ver a mesma pessoa de sempre. Mas por dentro a natureza é outra. Não é mais porco que vai rolar na lama. Não é mais lobo que vai matar e devorar. É ovelha por dentro. Esse é o milagre da conversão. E aí o estilo de vida muda. Nos versículos de 1 a 5, Paulo mostrou o estupendo poder do Evangelho que opera essa transformação. O Evangelho, na pessoa do Senhor Jesus, é a única coisa que tem o poder no mundo, no universo, para pegar um pecador e desgrudar ele do pecado e do diabo. E gruda ele agora em Deus o Pai, em Deus o Filho e em Deus o Espírito Santo.
Ele foi desgrudado de um lugar e foi grudado em outro lugar. Ele foi desgrudado de uma pessoa e foi grudada a outra pessoa. E é só o Evangelho do Senhor Jesus que tem o poder para fazer isso. Une o pecador a Cristo e une o Senhor Jesus Cristo ao pecador. É a união mística. Durante muitos anos de crente eu nunca ouvi falar nessa doutrina. E aí você tenta viver a vida cristã nas suas próprias forças. Você tenta ser santo na sua própria força. Dependendo de você mesmo, e você se sente um traste quando você falha. Quando você não consegue, você esforça, mas não consegue. E não vai conseguir pelas suas próprias forças. E agora, o apóstolo Paulo mostra que, para que essa doutrina se torne real na nossa vida, nós entendemos isso até aqui, o milagre do Evangelho, estamos em Cristo, somos santos de Deus e morremos para o mundo e para o pecado. Mas e agora, como que isso funciona na prática? Como que eu assimilo isso de tal forma que isso se torne uma prática na minha vida, na realidade? E não só na teoria, não só uma teoria bonita, mas uma prática eficaz. Agora ele vai falar disso aqui. Note que nos versículos, onde ele fala da salvação, os versículos 3 e 4, os verbos lá estão todos no passado e estão na voz ativa para Deus e passiva para nós. Ou seja, a salvação, Deus realizou, Ele fez totalmente, completamente, sozinho. Nós não tivemos que fazer nada, estamos salvos e garantidos e pronto, ponto final. Esse é o Evangelho. Mas agora Ele vai falar algumas coisas que nós precisamos fazer para que nós experimentemos a santificação na prática. Ele vai falar aqui 3 verbos no restante do capítulo, mas hoje nós vamos ficar só no primeiro. O que nós devemos fazer? Mas entenda bem, eu tenho um receio de pregar aqui, e explicar isso, e faltar explicação, a explicação ser ineficaz, e as pessoas saírem pensando que nós estamos ajudando Deus. Então o que significa essa nossa parte? O que nós temos que fazer é o quê? Nós temos que agir de certa forma, fazer essas coisas que nós vamos ver, mas não é no nosso poder, não somos nós que temos o poder para conseguir isso. É isso que quer dizer essa doutrina, é isso que ela ensina. Nós fazemos, mas tem que ser na dependência total do Espírito Santo, no poder do Senhor Jesus Cristo. Lembra quando ele disse, eu sou a videira e vocês são os ramos, e quem estiver em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer? É essa a ideia aqui. Quem que produz o fruto? É o ramo ou é o tronco principal aí da videira? São os ramos, não é verdade? Aonde a flor nasce e aonde o fruto cresce e amadurece, é lá nos ramos. Mas tira o ramo do tronco principal e vai morrer tudo o resto. Entendeu? É essa a ideia. Nós vamos fazer, mas na verdade é Deus que está operando em nós isso. É nesse sentido aí. Não é que nós estamos ajudando a Deus na nossa salvação, não. Ou chegar àquele ponto que Deus fala, puxa vida, eu não posso fazer nada porque Ele não está fazendo, então eu não posso fazer também. É o meio pelo qual Deus estabeleceu para os salvos experimentarem a santificação na prática. Porque sem fazer isso, nós não temos como experimentar a santificação na prática. Nós precisamos fazer isso na dependência do Espírito Santo. Então, quais são essas coisas? Vamos ver a primeira. Eu espero que vocês tenham entendidos, não vão sair daqui com um entendimento errado sobre isso.
Primeira coisa que nós precisamos fazer para experimentar a santificação na prática é usar a nossa racionalidade, a nossa capacidade de pensar, a nossa mente, o nosso cérebro. Para isso que Deus deu isso para nós. Então olha aí primeiro, essa primeira expressão aí do versículo 6, sabendo isto. Está vendo aí que esse verbo está num tempo que significa que é todo dia, toda hora, 24 horas, o nome desse verbo é gerúndio, né? Desse tempo de verbo, é gerúndio. Já ouviu falar em gerundez? Quando a gente fala assim, vamos estar lendo a Bíblia, significa que nós vamos começar e não vamos parar mais. Vamos estar cantando, então significa que nós vamos começar a cantar e não vamos parar mais. É contínuo, ato contínuo, não tem mais fim. Ele tem que persistir. Então, quando ele fala aqui, sabendo isto, o que ele vai falar que nós temos que saber, isso significa que nós temos que saber isso todo dia. Nós temos que estar repetindo, voltando a fita, para os mais antigos aí, né? Rebominando a fita e dando play de novo. É isso que nós temos que fazer, todo dia, em todas as coisas, o tempo todo. Agora imagina o crente que não conhece isso que ele vai falar. Ele não tem chance de santificação. Porque o processo pelo qual Deus estabeleceu para a gente ser santo, na prática, é esse aí. Agora, ele diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Esse saber que ele está falando aí, ele é também mais do que concordar, entender com a coisa e concordar simplesmente. Ele tem um poder de transformar a pessoa. É um conhecimento que transforma a pessoa. É mais do que só assentir, concordar com isso. E sem esse conhecimento, o crente fica deficiente. Por isso que doutrina é importante o crente conhecer doutrina. Sem o conhecimento dessa verdade que ele está falando aqui, olha o que acontece. O crente vai ter um relacionamento com Deus apenas místico. Ele vai precisar, para alimentar a fé dele, ele vai precisar de visão, ele vai precisar de sonho, ele vai ter que ter uma visão de noite ou de dia, ele vai precisar de um sonho, onde nesse sonho ele vai interpretar que Deus veio de alguma forma e falou com ele, ele vai precisar sentir alguma coisa. Já viu quando você fala com uma pessoa, geralmente acontece muito com novos convertidos, ele procura a gente, pelo menos já experimentei isso várias vezes como pastor, chega para mim e fala assim, pastor, eu já aceitei Cristo, a sua decisão foi sincera? Foi, mas eu não sinto que eu estou salvo. Ele precisa sentir alguma coisa. O que você tem que fazer? Discipular, você tem que ensinar. Não é o seu sentimento, não é o seu sentir que garante que você está salvo, é a palavra de Deus escrita. É ali que está a nossa certeza de salvação, em Cristo, na obra dele, não é em nós, mas o crente sem conhecimento, ele fica desse jeito. E quando essas coisas faltam, visão, sentir, tem um arrepio, tem um sonho, quando isso falta, a fé dele naufraga. Ele acha que ele está sem salvação, ele acha que ele está fraco, Deus o abandonou, porque ele não sente nada mais. E ele se torna um crente místico. Ele está cheio de misticismo. O pastor Marcos Perim, ele nesse assunto aqui, ele conta o seguinte, que um membro da igreja dele perdeu um ente querido. E para apoiar esse membro da igreja dele, ele foi no velório da pessoa que era de outra igreja. E lá no velório, durante o culto fúnebre, eles cantaram, né, sobre o céu e etc. Aí ele disse que o pastor foi, abriu a Bíblia e pregou.
e pregou uma mensagem excelente sobre consolo e conforto do crente que morre, onde Cristo fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E usou essas passagens assim, e o povo chorando e sofrendo. Aí diz ele que no meio da pregação, uma pessoa levanta a mão e fala: pastor, eu tive uma visão, eu posso contar? Eu quero contar. Sim, pode contar. O que a pessoa diz? Pastor, enquanto a gente cantava aqui, eu vi 2 homens de branco vir aqui pegar a alma do irmão e levar para o céu. Aí houve o consolo. Aí o povo sorriu: graças a Deus, louvado seja Deus, o irmão está no céu. O que isso mostra? Que o povo não confia na palavra de Deus, eles confiam em coisa extra-bíblica. O consolo não vem da palavra de Deus, vem dessas outras coisas. Por quê? Porque são crentes místicos, estão cheios de misticismo. Quem garante que ela viu? E se ela viu, o que foi que ela viu? E a alma da pessoa que morre fica lá no corpo dela todo esse tempo, durante o culto fúnebre? Pelo que a Bíblia diz, não. Morreu na terra, está com Cristo no céu. É automático. É tão rápido que nós não temos noção dessa velocidade aí. Mas pessoas dependentes dessas coisas, porque não nutre doutrina no coração. E aí eles vão titubeando com essas coisas. Por isso, o crente tem que gostar de ler, principalmente a Bíblia. O crente tem que gostar de ler. O crente tem que estudar. Se ele puder comprar comentários, e hoje vocês da geração mais nova aí, são muito privilegiados. Eu fico pensando assim, Deus não erra no tempo que a gente nasce, mas eu fico pensando: puxa vida, se no meu tempo tivesse computador e internet, tanta pregação, seminários de graça, Rádio BBN com Instituto Bíblico excelente, de graça. Puxa vida, eu ia passar mal de tanto comer e beber isso. E livros bons hoje, ao acesso da maioria, baratos, dá para comprar, parcela em não sei quantas vezes. São privilegiados, mas quem recebe muito privilégio também vai receber muita cobrança de Deus. E a maioria dos crentes de hoje, principalmente novos, não gostam muito de estudar a Bíblia, não gostam muito de culto, de pregação. Fica na internet, em jogo, e não sei mais o que, assistindo filme, horas e horas a fio. Mas assistir uma pregação boa, de uma doutrina profunda, ele não gosta, ele deixa passar. O crente precisa ter conhecimento, sabendo isto. Sem saber, você não vai ter como usufruir. É impossível. É isso que significa essa expressão aqui. Então o crente precisa gostar de ler, o crente precisa gostar de estudar. E a igreja local compete ensinar essas doutrinas, mas não é suficiente. O crente precisa por ele mesmo buscar esse conhecimento aí. E se o crente não tem conhecimento, como eu falei, ele fica místico. E ele vai depender do seu achismo. Ele acha isso, ele acha aquilo quando ele lê a Bíblia, ou sobre um assunto. Ele fica dependente dos truques do diabo para ele, e bebendo do que os outros falam para ele, e ele acreditando. E ele fica fraco até para evangelizar. O evangelismo dele é superficial. E muitas vezes se resume apenas em prometer coisa para o incrédulo. Ele acha que se ele contar que no evangelho ele vai ganhar muita coisa, vai ser curado de doença, o marido vai parar de fumar, o filho vai parar de fazer coisa errada, e etc, etc. Ele acha que se ele fizer isso, o incrédulo vai olhar para tudo isso e falar: puxa vida, eu vou ganhar tudo isso, então eu quero Cristo, eu aceito Cristo. Só que ele não aceitou Cristo biblicamente, ele não foi evangelizado biblicamente, Cristo não foi apresentado para ele biblicamente. Como que ele se converteu? É tudo engano, e fica uma coisa muito rasa, muito superficial.
Então aqui no versículo 6, Paulo começa a falar para nós o que nós precisamos saber para experimentar a santificação na prática. E o que ele fala é assustador e amedronta a gente, é uma coisa terrível para o lado positivo nosso. Mexe conosco. Ele diz aí no versículo 6 que o nosso velho homem, o velho Adão, a nossa natureza pecaminosa, foi crucificada com Cristo, morreu para o pecado, para que não mais sirvamos o pecado. Não é isso que ele diz aí? E não mais sirvamos o pecado, essa expressão que ele usa aí, de servo, de servir, é de escravo e senhor. Em Cristo, quando nós morremos junto com Cristo na cruz, por causa dos nossos pecados, nós morremos para esse poder de senhor que o pecado tinha sobre nós. Agora ele não tem mais esse poder. Agora como que isso vai para a prática? É isso aí que inculca, não é? É isso aí que faz o crente parar e pensar, puxa vida, se isso é verdade, por que eu continuo derrotado no pecado desse jeito? Lembrando, o que Paulo está ensinando no capítulo 6 não é santidade absoluta final. O que ele está dizendo é que o crente não vive mais escravizado pelo pecado. Quando o pecado vem, o crente tem poder em Cristo de falar, não, eu estou morto para você, eu não vou pecar. E ele não peca. Então o que acontece na prática aí? Vamos continuar. Isso aqui que ele está falando no versículo 6, não significa dizer com juramento para Deus, ó Senhor, eu morri para o pecado, então eu juro para o Senhor que eu nunca mais vou fazer. Voltou para o misticismo, está dependendo de si mesmo. Não vai conseguir, não adianta. Você não tem poder para fazer isso aí. Você esqueceu da conversão, do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo. Tem que depender dele. Você pode dar o melhor de si, que você não consegue. Você pode fazer 1 milhão de votos, com a sua palavra de honra honesta, que você não consegue ficar sem pecar. Porque nós ganhamos esse poder de não sermos escravizados pelo pecado, mas a nossa natureza pecaminosa ainda habita no nosso corpo. Nós somos 2 pessoas num só corpo agora, depois de crente. A velha natureza e a nova. E ainda tem o Espírito Santo que habita em nós. Daí o conflito terrível. 24 horas por dia, o tempo todo. Segundo após segundo. É você se lembrando disso e o pecado tentando te agarrar e você dizendo não para o pecado, e ele tentando te agarrar de novo e você dizendo não para ele. Mas tem que depender de Deus, na força e no poder do Espírito Santo. Eu estou morto para isso. Agora, irmãos e irmãs, por que então que existem muitos crentes por aí, homens e mulheres, nanicos em Cristo, anões em Cristo, e que são escravos de um ou outro pecado? Já viu o crente que é escravo da mentira? Ele não consegue passar um dia sem mentir? Ele se safa usando mentira. Já viu o crente que é escravo da desonestidade? Ele age desonestamente. Crente escravo de palavrões. Ele não consegue passar um dia, uma semana, sem usar palavrão, contando piada e etc. Crente briguento. Toda vez está brigando, pecando, brigando. Por que isso acontece? Se ele morreu por pecado. Tem alguma coisa aí, não tem? Vamos entender, vamos tentar entender. Como que era o método de crucificação? Da morte por crucificação. A pena de morte por crucificação. A hora que a pessoa era pregada na cruz, ele morria ali naquela hora? Não, ele ficava muito tempo lá, agonizando, ele não morria. É isso que nós deixamos acontecer com a nossa velha natureza.
ela ainda está respondendo para esses e aqueles pecados e nós estamos agonizando. Nós não morremos, nós não estamos sabendo isto. Nós não queremos saber isso, não é? Porque a partir do momento que eu começo a exercitar isso aqui, Deus está dizendo para mim que agora eu sei isso aqui, eu tenho que viver desse jeito. Agora eu vou ter um problema na prática. Eu vou ter que mudar agora ou desistir de ser crente, porque agora eu estou sabendo. É isso que doutrina faz conosco, o conhecimento da doutrina. A doutrina que não leva a nada na prática, ela não é uma boa doutrina. Ela é uma doutrina ruim, ela não vem de Deus. A doutrina boa, a doutrina de Deus, ela transforma quem crê. Então o crente, ele morreu para o pecado, ele foi crucificado na cruz com Cristo para o pecado, só que ele está agonizando ainda. Ele está deixando aquela velha natureza agonizante lá, descer da cruz e reinar na vida dele. É isso que está falando aqui. Nós fomos crucificados com Cristo. Então nós precisamos saber dessa verdade para não deixar essa velha natureza tomar conta de tudo. E aí, gente, vai influenciar você em tudo. Não vai ficar nenhuma área da sua existência sem ser atingida por essa verdade. Por isso que é importante conhecer isso logo que a gente é salvo, e não no seminário, mas logo que é salvo, para aprender a viver bem, para desenvolver, para ficar um crente robusto, forte, na caminhada cristã. Tropeça sim, cai, mas lá dentro ele está dizendo não. Isso não vai me dominar mais. Eu vou sair disso, porque Cristo me deu força para fazer isso. Eu estou em Cristo, eu estou na videira. Então esse fruto agora, Senhor, me ajuda. Eu não posso fazer o fruto nascer, é o Senhor que faz. E isso vai acontecer. Esses crentes anões, eles estão nessa condição aí. O que ele precisa fazer? Dizer não para o pecado. Mas é bom dizer isso? Você gosta de boa? Não, sua natureza não gosta. Você sabe daquele pecado que te incomoda, que te persegue. E por que pratica? Porque gosta dele. Se não gostasse, não faria. Por exemplo, eu passo aí 10 anos sem comer jiló. Se for na casa de alguém e tiver lá, que não tem muita intimidade para falar que não gosta, eu como. Põe ele na boca e engulo igual remédio, né? Sem mastigar. Agora me dá um pedaço de carne suculenta, bem temperada, eu vou devorar ela. Por quê? Porque eu gosto da carne. Por que eu não como jiló? Porque eu não gosto. Não sinto nenhum prazer quando como. Entendeu? Nós temos que admitir isso como pecadores. Eu estou pecando esse pecado é porque eu gosto de pecar esse pecado. Eu tenho prazer, eu estou preguiçoso para lutar contra esse pecado. Eu não quero exercer a minha fé. Quando o crente pensa assim, chegou o dia e a hora do culto, ele sai da casa dele e vem para o culto, porque ele sabe que Deus quer que ele venha. Se ele não está doente, não está trabalhando, não está estudando, por que ele está em casa, na hora do culto? Preguiça, desobediência a Deus. E a Bíblia tem uma palavra mais forte do que simplesmente desobediência. Sabe qual é? Rebelião. Agora a coisa muda de figura. Tem um Senhor, que é autoridade, e eu estou me rebelando contra essa autoridade e dizendo que eu sou mais autoridade do que essa autoridade. Eu não obedeço a essa autoridade, eu obedeço a minha natureza pecaminosa. Puxa vida, agora isso muda, não é? Eu não estou lendo a Bíblia o suficiente, isso é pecado. Eu fico cansado, eu tenho tempo, eu não gosto de ler, mas você tem que ler. Porque Deus manda. E agora você sabe, sabendo isto, como que você vence? Obedecendo e praticando. Tem que pegar a Bíblia e ler mesmo sem estar gostando. Tem que sair e vir para o culto mesmo sem estar querendo, com preguiça. Com aquela má vontade. Tem que sair e vir. Senão, vai continuar não nisso aí. Vai ser uma marca registrada de faltar daquele culto. Para o resto da vida.
Vai ser marca registrada de não ler Bíblia, enfim. E outros pecados aí, que nós não temos nem coragem de dizer em público, né? Vai continuar escravo desses pecados. Porque está agonizando para eles. E lá no fundo está deixando aquele gosto por esse pecado comandar. Agora, olha como que ele conclui isso na Bíblia, aí, nos versículos 7 até o 10. Ele diz assim: então é sabendo isso, o que nós temos que saber, repetindo aí, que foi crucificado com Cristo o meu velho homem, a minha velha natureza. Para quê? Aí vem a prática agora. Para que o corpo do pecado, a velha natureza, seja destruído. E não sirvamos mais, não deixe o pecado te dominar, te escravizar mais como escravos. Você é escravo agora de Cristo, não do pecado. Em nenhum momento da vida, da existência, o crente tem aquele livre-arbítrio popular que o povo pensa aí, que faz o que quer. Ou ele serve o pecado, serve o diabo, ou ele serve a Deus. Ou a velha natureza, não tem jeito. Então é melhor servir a Cristo. Depois nós vamos ver isso aí, o escravo voluntário, que ele vai falar depois. Mas olha o versículo 7. Porquanto quem morreu para o poder do pecado, está justificado do pecado, está liberto do domínio escravizador do pecado. É isso que você tem que saber. Esse conjunto de coisas aí. Olha o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, esse se aí, ele é um se afirmativo. Por isso que alguns estudiosos falam que a melhor tradução para esses se's que aparecem no Novo Testamento, seriam melhor se fossem traduzidos para visto que. Então olha só como muda. Ora, visto que já morremos, nós não vimos isso já? Que foi crucificado com Cristo, nossa natureza, o velho homem. Então, visto que já morremos com Cristo, cremos, ou seja, sabemos agora, que também com Ele viveremos. Com quem que o crente passa a viver depois que ele morre com Cristo na cruz? Depois que ele é salvo? Para Cristo. Com Cristo. Esse viver com Cristo, a maioria tem um entendimento errado, que é só depois que a gente morrer, ou depois do arrebatamento. Não é, é a partir do momento da conversão. Essa é a nova vida. É o poder extraordinário, estupendo que o Evangelho tem, de nos transformar. Então é isso que ele está dizendo aí. Nós cremos que nós vivemos com Cristo. Não só no céu, no futuro, mas agora, aqui na terra, depois da conversão. É aquele viver em alto estilo. Que o incrédulo olha para você e não acredita que é possível ter essa vida. No meio da doença, no meio do sofrimento, no meio da adversidade, falta de dinheiro, perseguição da igreja, ele está lá, inabalável na fé dele com Deus. Está com câncer, está morrendo e está lá, inabalável na sua fé com Deus. Está ouvindo aí um caminhão de filosofias mundanas, ateístas, contra Deus, e ele não se abala, ele está lá, continua firme em Deus. Não atinge ele tanto assim. É essa vida em alto estilo que ele está falando. Começa na conversão e não termina nunca mais, é para a eternidade. Tem que haver só progresso. Nós caímos em pecado, mas não ficamos lá prostrados no pecado. Levantamos e continuamos. O pecado não é uma prática comum. Vamos imaginar, usar uma ilustração. Uma criança, ela nasce e não sabe andar, começa a engatinhar primeiro, não é? Vamos lembrar aqui a Heloísa. Aí ela começa a andar. Aí ela cai, não cai? Bastante. Mas à medida que ela vai crescendo e praticando o andar, ela vai cair todo dia, toda hora? Não, se começar a fazer isso, corre para o médico, tem alguma coisa errada. Agora imagina um adolescente, tropeçando nas próprias pernas, tomando tombo toda hora,
quebrando ossos, um jovem fazendo isso, e um adulto. Tem alguma coisa errada. Ele não está vivendo corretamente, tem algum erro aí, tem alguma doença que está atrapalhando. Na vida espiritual, os anões aí do Evangelho, eles são doentes espirituais. Essa doença chama pecado na vida deles. Eles não conseguem soltar, estão sempre tropeçando e caindo na mesma coisa. Até animal, quando ele vem correndo e tropeça em alguma coisa, ele tropeça uma vez só. Na outra vez que ele vem correndo, ele vem e pula aquilo ali, não tropeça mais. Então por que o crente tropeça todo dia, toda hora, mesma coisa? Por que a ira domina ele todo o tempo, em tudo? Por que a imoralidade domina ele todo o tempo, em tudo? A falta de bons tratos, de educação, domina ele o tempo todo, em tudo, toda vez. Grosseria, falta de santidade. Por que está acontecendo? Ele está tropeçando na mesma coisa todo o tempo, não é? Porque tem alguma coisa errada nele. Ele não está usando a doutrina que ele agora já sabe. Se você não sabia, hoje à noite você ficou sabendo. Você fica mais culpado diante de Deus ainda. Por isso que eu disse no começo que essa doutrina aqui, ela acaba com a gente positivamente. Ou eu me emendo, aceito ela como verdade de Deus e vou lutar com isso na minha vida agora, ou eu largo para lá e desisto. Mas não dá para ficar neutro. E agora nós sabemos. Então ele falando aqui, ele continua no versículo 9. Sabedores, está vendo o conhecimento aí de novo? Quantas vezes ele já usou esse verbo? De saber aí, só nesses versículos aí. Está vendo como é importante que o crente saiba a coisa? Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Você é sabedor disso. E é para você pôr isso na prática aí agora. Você também morreu para o pecado e vive para Deus. E o pecado perdeu o poder de Senhor que ele tinha sobre você. Antes você não podia dizer não para o pecado, era sim Senhor o tempo todo. Mas agora você pode dizer para ele, não Senhor, em nome de Cristo. No poder de Cristo e do Espírito Santo. Não, Senhor, eu não vou ser assim mais, não vou mais me subjugar a você. Não vou mais. E é isso que muda. Mas imagina uma pessoa que fez uma decisão falsa tentando fazer isso. A decepção, a frustração, ele não tem poder para fazer isso. Quando ele vence, quando ele fala não para o pecado, por exemplo, uma pessoa que fuma, e ele fala assim, eu não vou fumar mais, não quero mais fumar, isso só faz mal. Mas dá prazer, ele vai viciando na nicotina e tal. E ele gosta. Aí ele vai e tem aquela tentação. Eu fumo ou não fumo? Eu fumo ou não fumo? Eu vou fumar só essa vez. Ele vai e fuma. Olha a diferença que acontece na prática. Se for uma pessoa regenerada e santificada, e que está em santificação, a hora que ele dá a tragada no cigarro, ele se sente a pior pessoa do mundo. Aquele prazer que ele sente na carne é insignificante para ele, não valeu a pena. Ele se sente culpado, ele se sente mal, ele se sente um lixo agora. E o incrédulo? O incrédulo fuma o cigarro inteirinho e acha bom. Se ele não fumar, conseguir não fumar e sair, ele sai chorando. O crente, quando ele consegue não fumar, ele sai vibrando. Graças a Deus, venci, não fumei, não caí, glória a Deus, sou salvo mesmo, estou santificado, obrigado Senhor. E o incrédulo, puxa vida, por que eu não dei aquela fumadinha naquela hora? Ele sai mal. É a diferença do crente com o incrédulo. Você age como?
É a diferença do crente com o incrédulo. E nos servir ao pecado. Usando a ilustração do culto, a pessoa que falta do culto é desse jeito. Ou ela se sente um lixo, puxa vida, tinha um culto e eu faltei, de pura preguiça, Senhor, que crente sou eu, me perdoa. E muda. E o outro, eu faltei do culto, não é porque eu estou cansado, cheguei tarde, trabalhei demais, papapá, e no outro dia falta de novo, não em Cristo. Isso num pecado mais simples, né? Mas é o mesmo processo em qualquer pecado. A mesma coisa que acontece. Então ele conclui falando isso. É isso aí que nós temos que saber. Sabendo isso, que você foi crucificado com Cristo, o pecado não é mais poder, não é mais senhor sobre você, você não é mais escravo do pecado e você pode falar não para o pecado. É ou não é um tapa na cara nosso que somos salvos? Olha aí, gente, o versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Viu porque Paulo ficou tão indignado quando as pessoas disseram, se é isso que você está pregando, que quanto mais pecado, mais graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos viver pecando para atrair a graça de Deus? De jeito nenhum. Indignado. Parem com isso, vocês não entenderam como nós que morremos por pecado vamos viver ainda nele. E aí ele explica agora. Por isso que ele está indignado. Então lembre-se disso, você que é crente em Cristo, você morreu para o pecado. Não diga sim o tempo todo para o pecado. Você pode dizer não para o pecado. Agora avalie também se você passou pelo primeiro processo da justificação pela fé em Cristo. Senão o resto não funciona. Esquece o resto. Não funciona. Então, crente, saiba disso. Esse saber aqui, ele é objetivo. Você tem que saber isso de uma forma prática, de viver isso na prática. Não é só saber dar uma aula sobre isso, não. Isso aí qualquer um faz. Ele aprende, ele dá aula sobre isso, é praticar. Como volto a dizer, a doutrina que não faz nada na nossa vida prática, ela não presta. Ela não vem de Deus. E aí, a nossa luta. Então essa doutrina, ela nos incomoda mesmo. Se eu morri, por que eu peco tanto? Qual a resposta para isso? Porque eu ainda estou agonizando na cruz, deixando a minha natureza dominar. Ela quer descer de lá e reinar. Ela ainda está aqui dentro de mim. Só que eu tenho o poder de falar não para ela. E para encerrar para nós crentes, um versículo que arremata isso. Sabe qual é? 1 Coríntios 10, 13. Que diz lá, não sobreveio sobre vós tentação que não seja humana. Ou seja, tudo que você experimenta na sua vida, faz parte da vida humana. Não tem nada sobrenatural, sobre-humano. É isso que Deus está dizendo. Só que ele não para aí. Ele diz ainda, mas Deus é fiel e não vos deixará ser tentado além do que possais suportar. Então por que eu pequei? Eu podia ter dito não, é isso que Deus está dizendo. E quando você estuda Romanos 6, fala, é verdade, eu podia ter dito não, a culpa é minha. E ele é fiel, junto com a tentação, ele proverá o livramento, para que a possais suportar, aguentar. A palavra que Deus usa lá, de suportar, para que possais suportar, no Novo Testamento ela aparece várias vezes. Quando fala assim, suportai-vos uns aos outros. A gente pensa assim, fulano de tal é chato demais, então tem que suportar ele, conviver com ele, com raiva dele, amargurado. Não é isso. Suportar, que a Bíblia usa muito no Novo Testamento, é aquela ação inerte lá, do estribo do cavalo, arriado. Você não põe o pé no estribo e vai montar no cavalo.
Quando você põe o pé no estribo, segura na cabeça do arreio ou atrás, e sobe, aonde fica todo o seu peso? No estribo, ele suporta você sem quebrar. Alguns quebram, né, de vez em quando. Uma ilustração melhor do que essa, esses bancos aí, ó. O que esses bancos estão fazendo com você sentado nele? Te suportando. Quanto tempo esse banco te aguenta aí? O tempo todo que você ficar sentado nele, ele te aguenta, ele suporta você. É isso que Deus está falando para nós com as nossas tentações. Nós suportamos, nós aguentamos elas sem cair. É possível isso. Mas se depender dele. E de vez em quando eu vou cochilar e cair do banco. Mas foi o banco que me jogou? Não, foi eu que pulei do banco. Quando eu peco é isso que acontece. Eu que falhei, não foi Deus. Não é demais essa doutrina conosco? E agora o que eu faço com isso? Ou eu pratico, tento praticar isso, e vai ser uma bênção na sua vida e na minha, ou a gente diz isso, não, isso é difícil demais, é impossível isso aí. Isso aí que Deus escreveu é mentira, isso não acontece não. Mas lembre-se, sem mim, nada podeis fazer, vai ser esforço humano simplesmente. Por isso tem que ter comunhão, tem que ter quebrantamento, tem que ter devocional, tem que ter oração, leitura de Bíblia, confissão de pecado, rasgar o coração para Deus, falar, Senhor, eu sou ruim mesmo, me ajuda. Eu não quero pecar isso mais não, me ajuda, me socorre. Ou então ignorar os pecados e vivendo hipocritamente, porque é assim que Deus nos vê. O Agostinho, a história conta que ele viveu uma vida muito profana e imoral antes da conversão. Aí ele se converteu. Aí a história conta que ele vinha no mercado e uma mulher daquele tempo de incrédulo dele apareceu e gritou, Agostinho! Ele escutou aquela voz, eu sei quem é. E fez de conta que não escutou e continuou andando. E ela, Agostinho! E ele continuou, e ele deu olhada de rabo de olho, a mulher vinha também, ele apertou o passo, a mulher apertou também, e ela falou, Agostinho, sou eu. Aí ele parou, olhou para trás e falou assim, mas não sou eu. E foi embora. Eu não sou mais aquele. É isso que nós temos que fazer com o pecado quando ele bate na nossa porta. É o pecado dizendo, sou eu. Não vai para a igreja não, não lê a Bíblia não, precisa não, sou eu. Não precisa vencer sua ira não, sou eu. Se você não olhar para ele e falar, mas não sou eu, você vai parar e se abraçar com ele de novo e voltar para a lama. É isso que vai acontecer. Então lembre-se disso, sabendo isto. E talvez tenha alguém que não seja salvo. Você pode até ser bem intencionado, bem intencionada com Deus, com a Bíblia, com o povo de Deus. Você pode gostar dos crentes, de alguns de nós, mas você não consegue se santificar. Você não aguenta. Você fica um pouquinho e volta para o pecado, não é? O crente é o contrário, ele pode até um pouquinho ficar lá no pecado, mas ele não fica lá, ele volta para Deus. Ele volta para o reino do Senhor. Então lembre-se disso, você não pode por você mesmo. O único jeito de você ter tudo isso que nós vimos hoje é se render a Cristo como Salvador pela fé. É justificação pela fé em Cristo somente, e depois a santificação pela fé em Cristo somente também. E nenhuma dessas coisas é fácil para ninguém de nós. Mas depende da nossa atitude com isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Oremos. Senhor, Deus amado, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por este culto. Senhor, que texto da Tua palavra, que verdade nós temos aqui, Pai. Mas o Senhor sabe que nós somos fracos, a nossa carne é fraca,
E nós temos muita dificuldade com isso, para tirar isso da teoria e levar para a prática. Que o Senhor nos ajude, o Senhor conhece cada um de nós, nas nossas lutas interiores, nas nossas intimidades, os pecados que nos assediam e os quais nós temos mais dificuldades para deixar. Nos ajude, Senhor, porque sem o Senhor Jesus nós não podemos nada em relação a isso. Mas nos ajude a colocarmos isso em prática, porque estamos em Cristo. E o Senhor nos garante isso. E nós cremos, nós sabemos disso. E se há alguém aqui sem Cristo, que o Senhor ilumine-os também com teu Santo Espírito, os leve ao Senhor Jesus Cristo para a salvação, assim como o Senhor fez conosco um dia. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos e irmãs da nossa igreja e das demais que porventura estejam enfermos, sofrendo, que o Senhor lhes conceda a cura, porque o Senhor é o Deus onipotente. Proteja-nos, Senhor, de todo o mal ao sairmos daqui, por Tua graça e misericórdia. Abençoa e proteja a cada membro de cada família aqui representada. É a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.